Documentos relativos a George Sherban, Euror. Diário de Raquel Sherban. Compreendo que devo começar. Quanto mais penso a respeito, mais difícil me parece. Os fatos são melhores. Eu disse a George que ia começar este diário, e ele disse: primeiro veja se tem os fatos em ordem correta. Tenho 2 irmãos, George e Benjamin, 2 anos mais velhos do que eu. São gêmeos. Não gêmeos idênticos. Eu sou Raquel. Tenho 14 anos. Nosso pai é Simon. Nossa mãe é Olga. Nosso nome é Sherban, mas era Sherbansky. Nosso avô modificou quando vieram para a Inglaterra, da Polônia, na última guerra, Segunda Guerra Mundial. Os nossos avós riem quando dizem que ninguém podia pronunciar Sherbansky. Eu costumava ficar zangada quando eles diziam isso. Não acho os ingleses engraçados. São estúpidos. Meu avô é judeu. Minha avó não é. Vejo que nossa educação é bastante diferente do comum. Estou vendo muitas coisas pela primeira vez depois que comecei a escrever este diário. Bem, acho que a questão é essa. Primeiro, nossa família estava na Inglaterra, onde todos nós nascemos. Nossos pais trabalhavam em um grande hospital de Londres. Ele na parte de administração. Ela era médica. Mas resolveram deixar a Inglaterra para trabalhar na América. Isso porque a Inglaterra era tão burocrática e conservadora. Não disseram que foi por isso que saíram da Inglaterra para nunca mais voltar. Não para trabalhar, pelo menos. Depois da América, fomos para a Nigéria e depois para Quênia e o Marrocos. Que é aqui. Geralmente nossos pais trabalham juntos em um hospital ou em projetos. Sempre estamos a par do seu trabalho. Eles nos contam o que fazem e explicam por quê. Fazem questão de nos dizer. Pensando sobre isso, enquanto escrevo, compreendo que é coisa que não acontece com frequência nas outras famílias. Às vezes minha mãe, Olga, trabalha em algum outro lugar, sozinha. Eu vou com ela. Mesmo quando eu era bebê ela me levava. Engraçado, para mim isso era natural. Preciso lhe perguntar por que eu estava sempre com ela. Perguntei. Ela disse: nos países onde não há muita burocracia, existe uma latitude mais extensa. E depois disse: de qualquer modo, eles gostam de crianças, isto não é a Inglaterra. Nossos pais fazem muitas críticas à Inglaterra. Mas têm nos mandado para lá muitas vezes. Aprendi todo tipo de coisas, mas não frequentei a escola regularmente. Sei francês, russo, árabe, espanhol e inglês, naturalmente. Meu pai me ensinou matemática. Minha mãe me indica livros para ler. Sei muito sobre música porque eles estão sempre tocando música. Meus irmãos algumas vezes foram com minha mãe, mas ultimamente ficam mais com Simon. Quando ele ia a seminários ou fazer conferências ele os levava. Às vezes eles nos puseram em escolas por 1 ou 2 anos. Em Quênia aconteceu isso. Compreendo agora. O diretor da escola era nosso amigo. Ele nos passava de uma turma para outra, alegando que não nos serviam, ou que estávamos muito adiantado, ou coisa assim. Mas o que ele estava fazendo era garantindo que apreendêssemos uma porção de coisas diferentes. Ele fazia isso com as crianças que não eram de Quênia e com algumas das crianças negras também.
Ele é um kikuyu. Aprendemos muito sobre geohistória aqui e geoeconomia. Durante todo o tempo temos também professores particulares. Uma coisa se pode dizer a respeito dessa educação maluca, a gente nunca se entendia. Mas se for dizer a verdade, o que eu desejava era realmente ficar em um lugar e fazer amigos. Aparentemente temos muitos amigos, mas geralmente estão em outros países. Na verdade, a maior parte do tempo isso acontece. Nós, as crianças, fomos passar férias na Inglaterra 3 vezes. Ficamos em Londres, e depois com uma família em Gales. Eles são fazendeiros. Aprendemos a cuidar dos animais e das plantações. Meu irmão George ficou na fazenda um ano inteiro, de dezembro a dezembro, para aprender sobre o ciclo das estações. Benjamin não aprovou a ida de George e não quis acompanhá-lo, mas poderia ter ido. Estava atravessando uma fase péssima nessa época. Pior do que de costume, quero dizer. Senti quando George partiu, não o vi durante um ano inteiro. Preciso dizer a verdade outra vez. Sempre senti muito ciúme. Quando era pequena, tinha ciúmes dos gêmeos. Eles estavam sempre juntos. E geralmente nem me notavam. George me dava mais atenção do que Benjamin. Benjamin sempre queria estar com George, quando eram mais novos. Todos pensavam que Benjamin era o mais novo. São tão diferentes. Benjamin não é alegre e confiante como George. George estava sempre dizendo para Benjamin: sim, você pode fazer isto, sim, você pode fazer aquilo. Benjamin costumava ficar de mau humor e se afastar de todos. Mas, quando voltava, queria que George notasse a sua presença. E George sempre notava. Isso me fazia ficar com ciúmes. Por isso que ainda sinto ciúmes. Quando George ficou longe por um ano, pensei que Benjamin ia me dar atenção, mas ele não o fez. Não me incomodei muito porque, na verdade, o que eu quero é a atenção de George. Agora vou escrever sobre os fatos de que me lembro, quando éramos crianças. Vou escrever o que penso agora das coisas que aconteceram naquele tempo. Não o que pensei então. Quando estávamos em Nova York tínhamos um pequeno apartamento e nós 3 dormíamos no mesmo quarto. Certa noite acordei e vi George de pé perto da janela olhando para fora. Estávamos no 12 graus andar. Ele parecia estar falando com alguém. Pensei que estava brincando e quis entrar na brincadeira. Ele me disse para ficar quieta. De manhã, no café, eu contei que George estava na janela, de noite. Mamãe ficou preocupada. Mais tarde George me disse: Raquel, não conte para eles, não conte para eles. Quando mamãe ou papai perguntaram, eu disse que estava brincando. Mas muitas foram as vezes em que acordei e vi que George não estava dormindo. Geralmente estava ao lado da janela. Eu não fingia estar dormindo. Sabia que ele não se zangaria. Uma vez perguntei: com quem você está falando? Ele disse que não sabia. Com um amigo, disse ele. Achei que estava perturbado. Não infeliz. Mas algumas vezes ele ficava infeliz. Não como Benjamin. Quando Benjamin estava de mau humor todos nós tínhamos de saber e ficar aborrecidos também. George ficava quieto e ia para um canto. Fingia que estava olhando um livro. Eu podia ver que tinha chorado.
ou que queria chorar. Ele sabia que eu sabia, como sabia que eu sabia que ficava tanto tempo acordado de noite. Ele apenas sacudia a cabeça para mim. Isso era tudo. Não era como Benjamin. Benjamin brigava e me batia às vezes. Uma vez, na Nigéria, aconteceu uma coisa. Os meninos tinham um quarto e eu dormia sozinha. Eu detestava isso. Sentia muita falta de George. No mesmo quarto sentia-me perto dele, e agora estava longe. Ele entrou no meu quarto uma noite. Eu estava dormindo e acordei. Ele estava sentado no chão, sobre um tapete de palha, inclinado na direção do mosquiteiro da minha cama. Pus a cabeça para fora do mosquiteiro. Lá fora o luar estava claro e eu podia ver o rosto dele brilhando porque tinha estado chorando. Sem fazer nenhum ruído. Ele disse: Raquel, este lugar é terrível, é um lugar terrível, é terrível. Falava com voz abafada e não consegui entender, a princípio. Tentei confortá-lo dizendo: bem, a família vai se mudar outra vez, nossos pais disseram que vamos para Quênia. Ele não disse nada. Mais tarde eu compreendi que ele não estava falando da Nigéria. Compreendo agora que ele foi ao meu quarto porque se sentia só, mas não pude ajudar em nada. Compreendo que ele se sentia só naquela época. Sei que Benjamin não compreendia a maior parte das coisas que ele dizia. E eu só agora compreendo algumas delas. De súbito compreendi que Benjamin era geralmente tão mal-humorado e agressivo porque sabia que George queria que ele compreendesse e ele não compreendia. Eu tinha 8 anos quando fomos para o Quênia. George dormia na varanda da casa. O clima era diferente do da Nigéria, era saudável. Ele gostava de dormir sob as estrelas. Eu sabia que George ficava acordado parte da noite e que não queria que nossos pais soubessem. Às vezes eu saía pela janela do meu quarto para a varanda e lá estava ele, sentado no parapeito, olhando para fora. Estávamos nas vizinhanças de Nairobi, sobre umas colinas. De nossa casa víamos uma grande extensão de terra. Era lindo. Às vezes ficávamos sentados no muro que servia de parapeito para a varanda por longo tempo, e sempre era lua cheia ou quarto crescente. Uma vez um africano passou silenciosamente, nos viu e parou. Então ele disse: Olá, meninos, o que estão fazendo aí? Deviam dormir. E continuou o seu caminho, rindo. George gostou disso. Quando eu ficava com sono, George me pegava no colo. Ele fingia que estava cambaleando com o meu peso, mas na verdade não me achava pesada. Ele cambaleava por toda a varanda, me levando nos braços e quase morríamos de tanto abafar o riso. Então ele me ajudava a entrar no meu quarto, pela janela. Eu adorava esses momentos com George, embora a gente não falasse muito. Às vezes ficávamos sentados por muito tempo sem dizer uma palavra. Certa vez fizemos uma coisa da qual eu me lembro. Naquela tarde nossos pais tinham tido visitas. Eram todas pessoas com posições importantes em Quênia. Havia negros, brancos, mestiços. Não pensava nisso naquele tempo porque era uma criança acostumada com coisas diferentes. Muitas vezes éramos a única família branca em alguns dos lugares em que estivemos, mas não me lembro muito disso. Era uma festa, uma comemoração de alguma coisa. Nós, as crianças, tínhamos ajudado a servir as bebidas,
comidas e coisas assim. Nossos pais sempre nos mandavam fazer essas coisas. Benjamin, em geral, não gostava. Dizia que tínhamos empregados e perguntava por que não faziam esse serviço. Durante a festa, George adivinhou o que eu estava pensando, e sorriu para mim, com aquele sorriso especial, que queria dizer, sim, eu sei e concordo. Eu estava pensando como os adultos eram tolos, não nossos pais, mas os outros, procurando parecer importantes como fazem os adultos. Naquela noite, sentados no muro, ao luar, George disse, havia 30 pessoas lá. Eu compreendi o que ele queria dizer. Eu estava pensando, como fazia muitas vezes, que eu sabia exatamente o que ele queria dizer, mas Benjamin não. E ele disse uma coisa que eu não esperava. Lembro-me daquela noite porque chorei muito. Por 2 motivos. Um era que eu nem sempre sabia o que ele estava pensando mais do que Benjamin sabia. A outra era que George estava tão só, pensando aqueles pensamentos. George disse, passando xícaras e copos de bebida e dizendo por favor e obrigado. Bem, eu estava rindo disso, vendo o que ele via. Mas então ele disse, 30 bexigas cheias de urina e 30 traseiros cheios de merda, e 30 narizes cheios de ranho e milhares de glândulas sudoríparas emitindo gordura. Eu fiquei perturbada porque ele falava com voz áspera e colérica. E quando ouvia essa voz eu sempre pensava que estava zangado comigo. Ele continuou, uma sala cheia de merda e de urina e de ranho e de suor. E câncer e ataques cardíacos e bronquites e pneumonias. E 150 litros de sangue. E por favor obrigado e sim, Sr. Amaldi, e não, Sr. Volbach, e por favor Sra. Sherban, e desculpe-me, Ministro Mobot, e eu sou mais importante do que você, doutor-chefe do registro. Eu podia ver que ele estava zangado. Inquieto, também, como ficava às vezes, e parecia se enrodilhar sobre si mesmo, uma perna sobre a outra. Ele estava furioso. Começou a chorar. Ele disse, este é um lugar terrível, um lugar terrível. Não gostei disso e fui para a cama, e chorei. No dia seguinte ele foi gentil comigo e brincamos juntos muito tempo e eu não tinha certeza de estar gostando daquilo porque ele estava me tratando como uma criancinha. Ainda não descrevi a nossa aparência. Somos todos diferentes. É por causa da mistura de genes, dizem os nossos pais. Em primeiro lugar, George. É magro e alto. Olhos negros. Cabelo negro e liso. Sua pele é branca mas não igual à dos povos brancos da Europa. Branco marfim. No Egito e aqui, no Marrocos, muita gente se parece com ele. É nosso avô indiano aparecendo em sua pele. Agora Benjamin. Ele se parece com Simon. É entroncado. Engorda com facilidade. Tem cabelos castanhos e olhos cinza azulados. Seu cabelo é crespo. Está sempre queimado de sol, de um moreno bronzeado. Eu sou mais parecida com George. Infelizmente não sou magra. Tenho cabelos negros. Olhos castanhos, como minha mãe. Minha pele é morena, mesmo quando não tomo sol. Na Inglaterra ninguém repara em mim porque não sou um tipo raro. Todos notam Benjamin. O que mudou tudo para nós quando éramos crianças foi o que aconteceu quando George passou um ano na fazenda em Gales.
Olga e Simon disseram que era errado ter saudades de George. E naquele ano me obrigaram a fazer uma porção de coisas. Estudei 2 línguas, francês e espanhol, e tive aulas de guitarra. Eu não estava sentindo saudades. Estava me sentindo só. Quando ele voltou, continuei a me sentir só. George tinha 13 anos quando foi para o país de Gales e 14 quando voltou. Era um adulto, eu não compreendi isso naquela época, mas agora compreendo. Benjamin foi muito difícil durante todo aquele ano. Não foi bem na escola. Tinha crises de mau humor. Mas, quando George voltou, tentou fazer Benjamin voltar às boas e conseguiu. Mas agora compreendo que George tinha crescido e Benjamin não. Benjamin sempre fez tudo para chamar a atenção de George, e acho que nossos pais não sabiam nem a metade. Isso não é porque estão muito ocupados para notar. Bem, às vezes eles estão muito ocupados. Pensam muito em nós e em como nos educar bem. Mas uma irmã vê coisas que os pais não veem. Creio que eles já se esqueceram. Acho que se lembram dessas coisas de um modo generalizado, mas não veem as pequenas coisas que acontecem todos os dias. Hoje compreendo que uma das razões pelas quais queriam afastar George era libertar Benjamin de George. Além de George aprender o ciclo das estações. Mas isso piorou as coisas, na minha opinião. Benjamin sentia que tinham dado a George alguma coisa que ele não tinha. Mas não quis ir para o país de Gales, e caçoava de George por se tornar um fazendeiro. Benjamin é um pouco snob. Vejo agora que não tomei conhecimento de muitos fatos. E imagino se a gente precisa passar a vida toda descobrindo subitamente certos fatos que deviam ter sido óbvios na ocasião em que aconteceram. Quando George voltou, perguntou-me várias vezes: o que aconteceu? Diga-me, o que aconteceu? E eu lhe contei sobre as aulas de espanhol e de francês e toquei guitarra para ele. George estava impaciente, mas tentava não demonstrar. Ele disse: não quero dizer só com você. E então, contei sobre Benjamin, embora ele já soubesse, pois tinha passado muito tempo com ele, e então ele ficou muito quieto, e percebi que não era isso. Falei sobre nossa mãe estar organizando um grande hospital e sobre nosso pai estar trabalhando com ela. Isso foi melhor, mas ainda não era a coisa certa. Pois ele disse: Raquel, nossa família não é tudo e não somos tão importantes. Então, entrei em pânico. O que me acontece quando vejo que o desapontei? Comecei a falar sobre mamãe e papai e o que eles tinham dito, mas ele parecia desinteressado. Continuou sendo delicado comigo quando tinha tempo. Mas estava sempre inquieto. Não podia parar quieto. Andava com um grupo de meninos do colégio, barulhento e insubordinado, e eu não podia acreditar que fosse o mesmo George. Eles falavam sobre coisas que não me interessavam naquela época. Comecei a prestar atenção nas conversas de meus pais sobre a situação do mundo e matriculei-me no curso de ocorrências atuais, na escola, e passei a ouvir os programas de notícias e informações. Nossa família é diferente da maioria. Em todos os lugares onde temos estado, as pessoas são defensoras apaixonadas deste ou daquele partido. Ou fingem que são. É fácil perceber quando estão fingindo. Nossos pais costumam dizer que não devemos culpar esses que fingem.
Trata-se de sobrevivência e isso é mais importante do que carregar bandeiras. Às vezes, quando eles dizem isso, as pessoas ficam chocadas. Mas eu sei que meus pais pensam que a política é um erro. Que as pessoas que se dedicam à política estão no caminho errado. Só estão interessadas em fazer coisas, como reorganizar hospitais e fazer com que as coisas funcionem. Não dizem essas coisas em qualquer lugar, mas apenas para nós e para amigos íntimos. Na verdade, não falam sobre isso com muita frequência, o que não dizem é que faz com que sua opinião seja óbvia. Mas a política é tão importante em todo lugar e eu compreendo que isso deve ter sido sempre um grande problema para eles, agora que penso sobre o assunto. Quero dizer, é o mesmo que se proclamar ateu na Idade Média. Fatos. Inglaterra. As 2 primeiras vezes que nós 3 a visitamos foi antes da ditadura, e não havia muita coisa para ver a não ser que tudo funcionava mal. Mas, na terceira vez, o alimento era escasso, embora estivéssemos em uma fazenda, e o senhor e senhora Jones estavam preocupados. Procurei me informar com Simon e Olga e eles disseram que muita gente estava nas prisões e que as pessoas eram presas subitamente e desapareciam. Bem, não há nada de novo nisso. E os que não conseguiam obter trabalho, especialmente os jovens, provocavam desordens. Isso foi antes de serem recrutados pelo exército ou recolhidos aos campos. No país de Gales e na Escócia era a mesma coisa, embora fossem países independentes. A ditadura estava tentando ser somente inglesa, sem muitos estrangeiros. Quando George passou o ano na fazenda, não foi fácil conseguir sua estada na Inglaterra. As viagens eram complicadas desde a ditadura e, além disso, as pessoas não podiam pagá-las. Mamãe disse que foi graças a contatos especiais que George conseguiu entrar. Embora sejamos todos ingleses. Quero dizer, quando se trata de visita, tudo bem, embora seja difícil, mas viver lá durante um ano era quase impossível. Sublinhei os contatos especiais porque cada vez mais me convenço da sua importância. Estados Unidos. Olga e Simon dizem que são tão ricos, afinal, que a crise foi bem disfarçada. Mas eu me lembro das filas à espera de comida. E Olga disse que era a mesma coisa, como na Inglaterra, os desempregados formando grupos enormes e criando desordens e destruindo as coisas, e, quando estávamos lá, o começo dos campos e dos uniformes e da disciplina militar. A Nigéria era diferente porque o povo era pobre. Talvez isso seja melhor do que ter sido rico e ficar pobre. Acabo de pensar nisso. Na Nigéria víamos pessoas com fome e pessoas doentes. Isso foi quando comecei a acompanhar minha mãe por toda parte. A hospitais e a campos de assistência. Houve uma epidemia. Minha primeira epidemia. Eu fui com ela. Naturalmente eu era vacinada contra tudo. Mas não sabiam ao certo qual era a doença. Até hoje ela diz que ainda não sabem o que era. Agora compreendo como ela era corajosa, levando-me a toda parte. Ela disse, quando lhe perguntei, agora, que eu devia estar preparada para o perigo e para as emergências. E essa é uma das razões pelas quais nós 3 fomos levados a tantos lugares pelos nossos pais, até mesmo aos campos cheios de doenças, epidemias e fome. Na Nigéria não havia muitos desempregados, porque a maioria deles trabalhava na terra de um modo ou de outro.
No Quênia, não era muito diferente, povo pobre e todo tipo de doenças. Olga e Simon trabalharam com uma grande equipe, durante 6 meses, com pessoas que tinham escapado de um extenso período de escassez. Estavam fazendo higiene no campo. Havia muitos jovens desempregados e eles também foram para o exército. Agora todos têm enormes exércitos. Nunca pensei sobre esse aspecto antes. Simplesmente por causa da falta de trabalho. No Egito era diferente em alguns aspectos. Muito pobres. Doença também. Olga e Simon trabalhando como sempre em campos e tratamentos. Eu me lembro das crianças correndo nas ruas quebrando tudo, gritando e incendiando. Eu tinha medo que o nosso prédio, onde tínhamos um apartamento, também fosse incendiado. 2 prédios na nossa rua pegaram fogo. Toda a cidade estava cheia de prédios incendiados. Mais exércitos. Mais uniformes. E agora o Marrocos. Bem, diferente, mas não muito, pensando bem. Palavras diferentes, mas as mesmas coisas. Povo pobre. Exércitos. Falta de alimentos. Vejo que me afastei da política. Quero dizer, deixei de escrever sobre todos os partidos políticos. Governos. Esse tipo de coisa. Mas parece-me que em todos os países em que nossa família esteve as mesmas coisas aconteceram. Estão acontecendo. Mas os Estados Unidos são uma democracia. A Grã-Bretanha é socialista. A Nigéria é uma ditadura benevolente. Perguntei a Olga e foi isso que ela disse. O Quênia é livre e em desenvolvimento. Mamãe diz oligarquia benevolente. O Marrocos é islâmico e livre e socialista e em desenvolvimento. Benevolente. Não sei se este é o tipo de fato sobre o qual devo estar escrevendo. Não posso me convencer de que seja importante. Bem, todo mundo parece achar que é importante. Mas, para mim isso mostra que nossa educação foi muito estranha, para não dizer mais. Quase todo mundo é entusiasmado por este ou aquele partido. Quando temos visitas, eles têm sempre algo a dizer, um depois do outro. Geralmente eu e George temos de nos conter para não rir. E até saímos da sala. E isso acontece em todos os países, não importa sob qual governo. Naturalmente, papai e mamãe nunca tomam parte em qualquer atividade política, mas são sempre peritos, empregados pelo governo. Isso significa, se têm o hábito de pensar assim, que devem apoiar esse governo. Ou deveriam. E isso significa que os visitantes devem dizer certas coisas em benefício dos nossos pais e para os outros visitantes. É tão maçante. Bem, isso é tudo o que pretendo dizer a esse respeito. Contatos especiais. Sei que isso é importante. Vejo que sempre foi importante e não compreendo. Porque estou escrevendo isto, começo a compreender as coisas. Estou tentando escrever tudo do modo como vejo as coisas hoje e não naquele tempo, mas é difícil, porque estou sempre escapando para meu modo de pensar quando tudo aconteceu. A primeira coisa sobre a qual tenho de pensar é Azam. Logo depois que George voltou do seu ano na fazenda, Azam apareceu em casa e George começou a passar muito tempo com ele. Pensando bem, tudo aconteceu de um modo engraçado. Porque não parecia estar acontecendo muita coisa.
Azan era uma visita habitual, um membro da associação médica. Mas ficou amigo de George desde o princípio. E nós não vimos nada de estranho nisso. Correção. Eu não vi nada de estranho, porque sempre acontecia isso. Da primeira vez foi em Nova York. George devia ter uns 7 anos. Havia uma mulher que nos visitava muito e ela levava George para ver coisas e para fazer coisas. Benjamin foi com eles 1 ou 2 vezes, mas ele não gostava dela. Perguntei a George o que eles faziam e ele disse: falamos sobre coisas. Não pensei muito no assunto naquela época, mas estou pensando agora. E então as férias no país de Gales, nós 3. Um homem que vinha da Escócia. Pensávamos que era um especialista em agricultura. Talvez fosse. Mas agora eu duvido. Ele levou George para acampar, uma vez, e para pescar também. E outras coisas. Já me esqueci quais. Não estava prestando muita atenção, mas agora queria ter reparado. Benjamin foi acampar uma vez. Não gostou muito. Ele sempre estava achando as coisas aborrecidas. Era seu estilo. Compreendo agora que não era tanto o que ele pensava, mas um estilo. Para se proteger. Estou aqui sentada tentando imaginar se fui alguma vez convidada para um desses passeios. Por que não fui também? Mas lembro-me que eu gostava tanto da fazenda que nunca queria sair, eles podiam ter me convidado para qualquer coisa que eu não teria deixado a Sra. Jones. Mas lembro-me de um passeio com George e com esse homem. Lembro-me de alguma coisa sobre ele. Que posso identificar agora. Seu nome era Martin. George gostava dele. E então, a Nigéria. Quando houve a epidemia e nossos pais estavam tão ocupados, nem sempre estávamos com eles. Começamos a ter professores particulares. Um deles era decano e ensinava matemática, história e árabe. E também a observar tudo. Dava muita importância a isso. Ensinava a nós 3. Mas agora me lembro que George saía com ele muitas vezes. No Quênia, além da escola, tínhamos também professores particulares. Era a mesma coisa. Quero dizer, era sempre George, lembro-me agora. Perguntei à mamãe sobre isso. Acabo de perguntar. Ela sabia exatamente do que eu estava falando, assim que comecei. Estava esperando que eu perguntasse algum dia e tinha pensado em como responderia. Percebi isso logo que fiz a pergunta. Ela prepara-se cuidadosamente para responder a todas as minhas perguntas, sempre. É muito paciente com nossas perguntas. Compreendi isso observando outras mães quando os filhos perguntam alguma coisa. Quando fazemos uma pergunta, ela demonstra que está pensando que o assunto é importante e que está tomando a sério. Eu lhe disse que estava escrevendo este diário. Bem, ela sabia disso. Eu disse que precisava saber os fatos com exatidão. E então contei que à medida que ia escrevendo ia compreendendo as coisas. Ela não pareceu surpresa com isso. Contou-me muita coisa sobre Martin. Quem ele era, e coisas assim. E sobre os professores e sobre aquela mulher em Nova York. Mas quando acabou de dizer que eles eram assim e assim, que faziam isto ou aquilo, ela respondeu, como se eu lhe tivesse feito uma pergunta: eu não sei, Raquel. O modo como ela disse isso antecipou a pergunta que não cheguei a fazer.
Vou explicar o que está acontecendo. Estamos morando em uma pequena casa com um telhado chato. Gostamos mais do que do grande bloco de apartamentos onde morávamos antes. Nesta parte da cidade quase que só há habitantes locais, isto é, nativos. Como são chamados? A maioria deles é muito amável e temos muitos amigos. Quero dizer, amigos verdadeiros. Frequentemente dormimos no telhado. É uma delícia. Deitamo-nos ao relento, sobre colchões, e olhamos as estrelas e conversamos. É a melhor hora para nós todos. Sinto-me tão feliz que nem sei o que fazer comigo mesma. Pelo menos quando a família está reunida. Porque isso não é comum. Papai, por exemplo, neste momento está fora, organizando hospitais, com uma equipe de médicos. Médicos todos os tipos, como Benjamin chama esse tipo de equipe, querendo dizer, de todas as raças. Papai está trabalhando muito. Bem, creio que nem era preciso dizer. Os quartos são pequenos e dispostos ao redor de um pátio. O chão é de terra. Não é uma casa apropriada para pessoas como nós. Os brancos dizem que somos excêntricos. Eu prefiro ser excêntrica e dormir no telhado olhando as estrelas e a lua. Mamãe está neste momento no pátio, fazendo um relatório para a OMS, Organização Mundial da Saúde. O pátio não é só para nós, mas para diversas famílias. É muito barulhento. Ela trabalha no meio disso tudo, crianças brincando, etc. Há um grande vaso de terracota com grandes lírios e um lago minúsculo, empoeirado, mas é melhor do que nada. Mamãe está sentada em uma almofada na beira do lago, escrevendo. Sentei-me ao lado dela. Não precisei fazer mais perguntas depois que ela disse, não sei, Raquel, apenas fiquei sentada, esperando. Pensei que ela não ia dizer mais nada. Eu compreendo quando ela não diz nada. Estamos juntas a maior parte do tempo e sabemos o que a outra está pensando. Eu sabia que ela sabia que eu estava em um daqueles períodos em que nós compreendemos as coisas subitamente, tudo de uma vez. Ela me disse, o que você acha? Devo confessar que isso me surpreendeu. Ela falou em voz baixa, não assustada, nada disso, mas como se realmente não soubesse o que dizer, e como esperasse que eu dissesse alguma coisa sobre a qual ela ainda não havia pensado. Eu disse, bem, Olga, parece que há alguma coisa estranha em tudo isso. Ela disse, sim. Sim. Ficamos caladas por um longo tempo. Não parecia um bom momento para uma conversa importante. Quero dizer, por causa das crianças. O bebê do quarto no outro lado do pátio teria caído no lago se eu não o segurasse a tempo, por exemplo. Eu disse, só agora senti que havia algo de estranho o tempo todo. Sim, começou muito cedo. George tinha 7 anos. Sim, com a mulher em Nova York. Miriam. Ela era judia. Sim. Nunca foi importante o que eles são. Não? Então eu disse, no mesmo tom de voz que ela tinha usado, baixo, e no meu caso era porque estava com um pouco de medo, na verdade George é especial, de certa forma. Sim, deve ser isso. O que Simon pensa? Ele percebeu primeiro. Eu fiquei muito assustada a princípio, Raquel. Mas ele me disse para não ter medo. Disse-me para pensar sobre o assunto. E eu pensei.
Nunca pensei tanto em uma coisa em toda a minha vida. Acho que desde então é só no que tenho pensado. Sim, posso dizer isso, Raquel. E foi tudo, no momento. Levei o bebê para a mãe. Há uma coisa a respeito de viver assim. Ninguém pode dizer que não estamos integrados às próprias raízes da vida marroquina. Estou aqui pensando há algum tempo. Este é o meu quarto de dormir. Parece mais um cubículo. Mas gosto dele. É muito fresco. É todo de barro. Tem cheiro de terra. Um cheiro úmido, porque eu borrifo água de manhã, antes do sol ficar muito quente. E jogo água no lado de fora da porta todas as manhãs, também, para abaixar a poeira, e o cheiro é delicioso. Quando olho pela porta, lá está o céu azul. Isso é tudo. Céu azul. Quente. Neste momento tenho duas coisas em minha mente. Uma é esta. Benjamin. Um dos motivos pelos quais Benjamin é tão difícil e horrível e tão mal-humorado, e está sempre querendo brigar com George, é que ele tem ciúmes de George porque George sai muito com Azam. Mas Azam mais de uma vez o convidou para ir a um café ou coisa assim e Benjamin nunca aceita. Isso porque ele pensa que querem que fique satisfeito com um café ou um passeio à noite. Eu sei disso porque infelizmente basta olhar para mim mesma para saber. Eu penso em George tendo todo tipo de experiências realmente profundas com Azam, não sei o que, e cafés não são realmente grande coisa. Mas perguntei a George, algumas vezes, quando estamos deitados no teto e ele diz, nós falamos, isso é tudo. Agora, olhando para trás para lugares e pessoas, sempre que eu perguntava, ele me dizia, nós conversamos, isso é tudo. Ou ele me conta coisas. Benjamin recusou os contatos especiais desde o princípio. Em Nova York, quando ele tinha apenas 7 anos, não gostava de Miriam. Essa é a verdade. Ele teve as mesmas oportunidades de George, mas sempre as recusou. A gente pode pensar e pensar sobre isso. Estou pensando agora, e há algo tão terrível que não sei o que fazer, porque naturalmente estou pensando. O que foi que eu recusei? A mim também sempre ofereceram tudo, mas eu sempre arranjava alguma razão para recusar. Como gostar da senhora Jones e preferir ficar na cozinha com ela ou alimentar as galinhas. Benjamin. Sempre a mesma coisa. Desde o começo, ele sempre quis mais do que lhe era oferecido. Queria que Miriam ou Azam convidassem somente ele, ou qualquer coisa assim, aposto que teria dito que Miriam o aborrecia se ela o tivesse convidado. Quando George saía com nossos professores particulares, Benjamin nunca ia com eles. Ele disse uma vez, negro estúpido. O engraçado é que ele não pensa assim, realmente. Quero dizer, ele não acha que os negros são estúpidos ou coisa assim. Ele diz isso porque faz parte do seu estilo. O que é assustador, quando se pensa bem. Quero dizer, qualquer pessoa pode fingir, mas o caso é se comprometer com esse fingimento. Como o mímico que não consegue tirar a máscara. Há algo de assustador nisso tudo. Benjamin, na verdade, não gosta de morar aqui. Faz piadas sobre o bairro nativo. Mas adora dormir no telhado, e faz amizade com os jovens locais e é gentil com as crianças. E é sincero.
Ele gostaria de um apartamento moderno, agradável e sem personalidade, em um prédio moderno, agradável e sem personalidade, tendo por vizinhos pessoas agradáveis e sem personalidade. O que eu acho, agora que penso nisso, é que Benjamin diz essas coisas só porque não é tratado como uma pessoa especial. Mas George não tem sido tratado como uma pessoa especial. George sempre usa as coisas que estão ao seu alcance. Ele as vê, mas Benjamin não. E geralmente não eram coisas importantes. Pelo menos era o que eu achava naquele tempo. Pode-se dizer que nada acontecia. Bem, o que aconteceu? George viajou, acampou, foi convidado para tomar chá ou para visitar um museu por este ou por aquele. Ou um professor disse, vamos ao parque. Ou a uma mesquita, ou qualquer coisa assim. Ou apenas, vamos conversar sob uma árvore ou na beira da calçada. Uma vez eu vi George e Ibrahim sentados no chão sob uma árvore. Ele tinha mais ou menos 9 anos. Ou 10. Foi na Nigéria. Estavam conversando. Só conversando. Olhei para eles e desejei estar lá também. Mas acho que eu disse não, quando me convidarão. Não me lembro, mas devo ter dito. O que são essas pessoas? Essa é a questão. Depois de aparecerem em casa algumas vezes, eu digo para mim mesma, eis aí, outra vez. O que é, então? Essa é a questão. Bem, essa é a segunda coisa na minha mente, o que eles são. Gostei de Azan desde o princípio, mas achei que ele era velho. Acho que não é. Mamãe diz que ele tem mais ou menos 45 anos. A idade de Simon, aproximadamente. Azan conversa muito com George. Passa mais tempo com ele do que os outros contatos especiais. George está com Azan quase diariamente. Ele foi à cidade sagrada com Azan e ficaram uma semana. Agora estou pensando sobre isso. Foi no mês passado. Quando George voltou, percebi que nossos pais não lhe perguntaram o que tinha acontecido durante a viagem. Eles tratam George como se ele fosse adulto. Ele tem 16 anos. Será que tem medo dele? Essa é a palavra errada. Existe uma palavra certa, mas eu não sei qual é. O que quero dizer é o seguinte. Quanto mais se pensa sobre isso, mais estranho parece. Mas não estranho como quando a gente diz, extraordinário. Quero dizer, a mente vai se aprofundando cada vez mais. Cada dia há mais coisas para serem consideradas. Estou escrevendo um pouco cada dia. Nos intervalos, penso um bocado e pergunto coisas à minha mãe. Quando George chega em casa, tento falar com ele, mas isso não é muito comum. Ele não é desatencioso. Não nos provoca como costumava fazer quando era criança. Gostaria de voltar ao tempo em que George não era adulto. Eu não quero crescer. Quero ficar menina. Estou escrevendo isto porque devo contar a verdade. Essa é a verdade. Às vezes, recentemente, tenho observado Olga e Simon, a sua vida, e é sempre tão difícil para eles. Posso ver muito bem, não apenas o trabalho intenso, acabo de compreender que eles levam uma vida pesada. Esta é a palavra certa. Para variar. E eu vejo George agora, e sei que está sendo difícil para ele. Eu diria que ele está pensando furiosamente. Acho que isso é a questão principal.
Às vezes ele tem uma expressão que chego a sentir em mim quando fico sentada pensando e pensando. Como se as coisas estivessem se acumulando com muita rapidez e a gente tivesse medo de não poder acompanhar todas ao mesmo tempo. Quando a gente sabe que não está apanhando todas. Ele fica sozinho com muita frequência. Às vezes ele está no pátio e todas as crianças desta casa e de outras casas vizinhas também estão. Ele brinca com elas, conta histórias, mas está pensando. É tão inquieto. Levanta-se e se afasta assim que acaba de se sentar, às vezes, como se tivessem espetado um alfinete nele. Assim que o sol se põe, ele vai para o telhado. Esquece-se de comer. Às vezes levo um prato para ele, ou qualquer coisa assim. Geralmente ele dá para as crianças. Não é preciso dizer que elas estão com fome a maior parte do tempo. Ele senta-se encostado em uma parte do telhado, com uma das pernas e um braço sobre o outro joelho levantado e olha para o céu, por sobre os outros telhados. E está pensando. Às vezes, acordo durante a noite e ele está sentado, acordado, olhando para o céu. E nossos pais também acordam, mas logo adormecem de novo. E agora fico pensando se eles sempre souberam que quando ele tinha 4 ou 5 anos muitas vezes não dormia, e era pior ainda quando tinha 7, quando Miriam começou a visitá-lo. Será que sabiam disso tudo? Tentei falar no assunto com minha mãe, mas ela não gosta de falar sobre isso. Acho que ela sabia o tempo todo, mas só compreendeu o que ela própria pensava muito mais tarde, como eu. Mas isto é difícil. Pesado. Porque, se o que pensamos agora é diferente do que pensávamos naquele tempo, podemos estar certos de que daqui a um ano vamos pensar diferente outra vez. Ou mesmo daqui a um mês, do jeito que meus pensamentos estão mudando agora. Os nossos pensamentos são a última coisa em que devemos confiar. Mas, apesar disso tudo, há alguma coisa na qual se pode confiar. Por trás dos pensamentos. Embora essa coisa tão estranha, seja lá o que for, esteja acontecendo, nossa vida familiar é bastante comum e normal. Até Benjamin é normal, creio. Existem outras famílias com filhos emburrados. Papai diz que Benjamin é muito emburrado, quando perde a paciência com ele. Na verdade, Benjamin é terrível. Mas eu sei que ele é assim porque não compreende onde foi que ele errou. Ele deve saber que disse não ao que George está fazendo agora. Deve pensar sobre isso. Benjamin pode ser emburrado, mas não é burro. George o está deixando quase louco. Ele não pensa em outra coisa. Quando George voltou da viagem de uma semana na cidade sagrada, ele não perguntou nada, mas ficou rodeando George o tempo todo, como uma tempestade. George é sempre amável com Benjamin. Bem, a maior parte do tempo. Como é comigo. Mas eu sei que muitas vezes ele está muito preocupado com seus pensamentos para notar nossa presença. E provavelmente deseja que não estivéssemos ali. Eu fico em volta dele também. Estou sempre à espera de uma palavra ou um olhar de George. Para não falar em um sorriso. Quando ele era pequeno tinha um sorriso maravilhoso. Um sorriso caloroso e amigo. Mas ultimamente não ri muito. Ele anda todo curvado. Como se tivesse um peso invisível sobre os ombros e precisasse fazer um esforço tremendo para não jogá-lo fora.
Às vezes parece atormentado. E então, subitamente, quando a família está reunida em volta da mesa ou no telhado, ele começa a fazer graça e brinca conosco e demonstra grande afeição por todos. Eu observo mamãe e papai e os dois parecem aliviados. Eles gostam quando isso acontece. E Benjamin parece uma criança, e grita e ri demais, mas é de alívio. Acho que eu também. Espero não ser um peso para Simon e Olga como o Benjamin. Fecho os olhos e vejo a expressão deles quando olham para Benjamin. É uma expressão paciente e bem-humorada. Quando olham para George, seus olhos são doces e cheios de alegria. Essa é a palavra exata. Eu adoro olhar para os dois quando George está alegre e amigo. É como se tivessem recebido um presente maravilhoso. Bem, não creio que eles considerem eu e Benjamin presentes maravilhosos. Não pela expressão deles. Vejo que este relatório de fatos é todo sobre George. Não sabia que ia ser assim, quando comecei. Foi Azan que me disse para escrever este diário. Eu não tinha me esquecido que foi ele quem disse, mas esse fato estava no fundo da minha mente. Não se surpreenderia se fosse capaz de esquecê-lo completamente. São tão engraçadas as coisas que a gente lembra e as que a gente não quer lembrar. O que aconteceu foi isto. Foi logo depois do pôr do sol. A lua estava aparecendo. Quase não havia estrelas ainda. Estava lindo. É maravilhoso quando termina o dia tão quente. A poeira é tão espessa e doce, porque foi jogada água sobre ela. E os gritos e vozes da cidade à nossa volta são misteriosos. E o chamado para a prece também, acho uma beleza. Vou detestar ter de sair daqui. Espero que não precise sair, não por muito tempo ainda. Mas acho que não vai durar muito. E o cheiro dos temperos das comidas. Fico completamente embriagada com ele, todas as noites, ao pôr do sol. George tinha ido para o telhado sozinho. Não me contive, e subi também. Ele sorriu quando cheguei, mas depois pareceu me ignorar. Eu me senti miserável porque ele não me deu atenção. Logo depois Azan subiu também. George não pareceu surpreendido ao vê-lo. Azan sentou-se em outro canto do telhado. Ficou calado por algum tempo. O calor do barro do telhado passava para minhas costas e para meus pés. Não me lembro de como a conversa começou. Agora, olhando para trás, ligando essa noite com outras vezes que estive com George e Azan, vejo que nunca prestei muita atenção em como as conversas começavam. George e Azan estavam falando, mas Azan, enquanto George ouvia atentamente. Ele às vezes assentia com a cabeça ou sorria levemente como faz quando alguma coisa lhe agrada. Naquela noite eu compreendi. Compreendi, que estava compreendendo. Eu podia ter compreendido antes que, quando George está com Azan e Azan está falando, George ouve coisas nas palavras de Azan que estão bem além da minha compreensão. Coisas que não posso ouvir. Podia ver pela expressão de George que havia muito mais do que as palavras comuns que estavam sendo ditas. Não conseguia entender. Estava indo muito depressa para mim. Estava acima da minha mente. A conversa aparentemente não era sobre coisa muito importante. Eu pensava de um modo angustioso que não estavam falando de nada especial ou importante.
Contudo, o rosto de George se iluminava porque ele entendia as coisas que não estavam sendo ditas. Fiquei tão infeliz e frustrada que estava a ponto de chorar. Asa notou e passou a me observar, enquanto continuou conversando com George, por mais algum tempo. Então, voltou-se diretamente para mim e começou a falar comigo, não do mesmo modo, com mais simplicidade. Perguntou se eu tinha um diário ou algo parecido. Disse que tinha um e que escrevia coisas como: tive uma aula de árabe ou uma aula de guitarra ou fui à escola. Ele disse que queria que eu escrevesse sobre a minha infância. Agora devo confessar uma coisa. A verdade. Quando ele disse isso, do modo mais casual, senti um imenso ressentimento. Ele não era meu professor nem nada. Porque dizia, como se tivesse todo o direito de dizer, que ele queria que eu fizesse isto ou aquilo. Mas, enquanto me ressentia, estava pensando que se tivesse perguntado se eu queria passar todas as tardes com ele, conversando, sem a presença de George, eu não teria ficado ressentida ou zangada. Muito ao contrário. Eu sabia que Azam compreendia exatamente o que eu pensava. Então ele fez um gesto de assentimento com a cabeça, como se dissesse: isso pode esperar, não se preocupe. E continuou a falar com George, daquele jeito que estava acima da minha compreensão. Queria que falasse comigo outra vez, que fizesse perguntas. Desejava que repetisse que queria que eu escrevesse alguma coisa para ele. Minha cabeça estava cheia de ideias. Escreveria ensaios sobre a vez em que eu tinha ido com Olga e a havia ajudado a tratar das pessoas atacadas pelo vírus da epidemia, durante um mês inteiro. Queria que ele me visse como uma pessoa sensata e responsável. Olga tinha dito que minha ajuda fora muito valiosa durante a epidemia e que ela podia confiar em mim para fazer exatamente o que eu tinha prometido. Fiquei cheia de orgulho quando ela disse isso, mas queria que Asa me visse como Olga via. E então, quando eles me deram atenção, comecei a pensar em coisas tolas e rudes como: ora, se pensam que sou apenas uma mocinha insípida e comum, muito bem, então vou ser exatamente isso. E estava ali sentada, toda irônica no meu íntimo, igualzinha a Benjamin, pensando em escrever uma redação idiota como as que tinha de escrever na escola, o que eu fiz nas férias. Enquanto eu pensava nisso, não ouvia George e Azam e agora daria qualquer coisa para estar outra vez ali, tentando escutar. Nunca tivera outra oportunidade antes. Não com George e Azam, por algumas horas, só nós três, enquanto eles falavam. E por que teria outra? Joguei fora aquela que me foi oferecida. Vejo agora que isso foi feito de propósito. Eu tinha desejado e me agitado tanto para estar com George e Azam, para fazer as coisas excitantes que imaginava que faziam, não sei exatamente a que. Mas, afinal, o que acontecia era que Azam falava daquele jeito tão comum e tão especial, e George ouvia. Completamente encantado. Tão absorto que se alguém jogasse um balde de água em cima dele nem ia perceber. Mas quando me ofereceram a mesma coisa, eu não soube ouvir, minhas emoções se atravessaram no caminho e lá estava eu furiosa e querendo que olhassem para mim, falassem comigo, como uma criancinha. Vejo agora que isso foi feito de propósito para que eu compreendesse, estavam me fazendo ver o que se interpunha entre a minha pessoa e a capacidade de aprender com Azam. De qualquer modo, uma vez que estou contando a verdade, aqui vai.
Desci correndo do telhado, apanhei um ensaio que tinha escrito para a aula de compreensão de texto. Tinha orgulho desse ensaio. Tirei boas notas. Mas agora fico pensando. Vou copiar o ensaio aqui. Não é muito comprido. Isso porque eu estava tentando dar a impressão de que minhas nobres emoções me faziam silenciar, ou qualquer coisa assim. O velho e a vaca agonizante. Ontem à noite vi uma coisa na televisão que me afetou e me transformou para sempre. A televisão estava na praça pública e uma porção de gente viu também. Eram todos pobres, que nunca têm o suficiente para comer. Era um programa sobre a fome no Sahel. Vários períodos de fome, para ser exata, porque tinham juntado cenas de vários programas para uma apresentação geral. Uma das cenas ficou na minha mente. Um velho sentado ao lado de uma vaca. O homem é extremamente magro. Podem-se ver suas costelas. Os braços e as clavículas parecem de um esqueleto. Mas tem uma expressão sábia e paciente e seus olhos são pensativos. E muito majestosos. A vaca é tão magra, pele sobre ossos e o osso pélvico parece descarnado. Pode-se ver como ficará quando morrer, em poucos dias. Mas ela olha para a câmara, e seu olhar é paciente e sábio. Por quilômetros e quilômetros, só poeira. Perto da câmara alguns galhos secos, o painço plantado para servir de alimento naquele ano. Mas a seca matou tudo. A vaca tinha andado até cambalear e cair por terra. Não vai se levantar mais. Vai morrer ali. O sol é implacável. O velho construiu um pequeno abrigo para protegê-la do calor. Um pouco de palha sobre 4 paus. Uma sombra pequena e tênue. A vaca é sua amiga. O velho está ali ao lado da vaca. Ela está na sombra e ele sentado ao sol. A poeira rodopia em volta deles. Não há água suficiente para todos. O velho segura uma lata com um pouco de água. A vaca às vezes fica com a respiração ofegante e sua língua pende da boca e ele deixa cair sobre ela algumas gotas e depois toma um pouco também. Lá estão os dois. Ele ficará ali até a vaca morrer. A vaca sabe que vai morrer. A vaca pensa que pertenceu a esse homem e à sua família durante toda a vida. Mas a mulher e os filhos morreram. A vaca tenta imaginar por que tem de estar ali deitada, sem poder se levantar, ao lado do velho e por que há tanta poeira, e não há chuva, nem comida, nem água. A vaca não compreende. O velho não compreende. Mas ele diz que é a vontade de Alá. Eu acho que é cruel, cruel, e que Alá vai punir-nos a todos por deixarmos o velho morrer ali e deixar a pobre vaca morrer na poeira. Por quê? Oh Deus! Por quê? Oh! Alá! Bem, voltei ao telhado com isto na mão, pronta para dar asa. Ele estava falando com George e nem me notou. Sentei-me outra vez. Agora, o céu estava cheio de estrelas brilhantes, e era a hora do jantar em todas as pequenas casas. Eu sabia que logo nosso jantar estaria pronto. Então Olga chamou, jantar. Hasan terminou o que estava dizendo e levantou-se. Estava com a túnica branca de costume e parecia muito alto e irreal. Meu coração doía. Doía muito. Eu não sabia o que fazer. Estava confusa. George levantou-se e ficou ao lado de Hasan.
Para minha surpresa, notei que era quase tão alto quanto ele. Os dois olhavam para mim, altos e irreais, com todas aquelas estrelas à sua volta. Azan sorriu. Estendi o meu ensaio, mas ele não o pegou. Naturalmente que não. Não tinha pedido aquilo. Então, eu disse, as palavras saindo aos tropeços: quero fazer isso, vou escrever o diário, é verdade, eu quero mesmo. Bom, foi tudo o que ele respondeu. Acreditem ou não, mais uma vez fiquei ressentida, porque ele não apanhou meu precioso ensaio. Como se ele devesse ter me congratulado ou se mostrar entusiasmado por eu ter dito que ia escrever o diário. Desci na frente, pela escada no lado externo da casa. George atrás de mim. Depois Azan. Eu queria que Azan ficasse para jantar. Tinha ficado várias vezes. Mas, ao pé da escada, ele disse boa noite, George disse boa noite, e isso foi tudo. Benjamin não estava em casa, graças a Deus. E foi assim que comecei a escrever tudo isto. E agora sei por que ele queria que eu escrevesse. Estou escrevendo várias semanas depois. 9, para ser exata. 2 fatos. O primeiro é que muitas vezes me surpreende, digo isso porque aparentemente foi sempre por acidente, com Azan e George enquanto conversavam. Ou melhor, quando Azan estava falando e George ouvindo. Pelo menos agora eu não me emociono nem me torço toda por dentro. Sei ouvir. Às vezes, apanho apenas o sentido geral do que está sendo dito. Mas a verdade é que sei que, depois dessas conversas, eu compreendi uma coisa e George compreendeu outra. Essa é a natureza desse tipo de conversa. O segundo fato é que George fez uma coisa que eu não esperava, nem em 1000 anos. Tornou-se o líder de um grupo de rapazes da faculdade. E um grupo tão idiota, barulhento e horrível quanto todos os outros. Estão sempre correndo e fazendo discursos, cheios de importância. E George está com eles. Eu acho isso horrível. Sei que mamãe não gosta, nem papai. Quanto a Benjamin, naturalmente está encantado, cheio de desprezo. Mas George também está com Azan todo o tempo. Não sei o que pensar. Mais tarde, meses depois, George esteve na Índia, visitando a família do nosso avô. Ele está mais crescido ainda, se isso é possível, mas continua como chefe daquele grupo e está com Azan mais do que conosco.